Já estamos de volta com Hora Geral nesta quinta-feira. Eu quero lembrar você, telespectador, que durante o mês de março você poderá participar da promoção da Renova Equipe. São 2 horas de beleza e bem-estar. Todos nós merecemos, e as mulheres ainda mais, por que não? Que tal presentear alguém especial? É só ligar 3041 6777. Pode ligar agora ou mandar um e-mail para horageral@estoucomvocê.com.br. Tá certo? No próximo bloco, junto com o meu convidado, nós vamos sortear alguns nomes, que pode ser o seu. Bom, nosso convidado de hoje, o Miguel Escandon, que é o presidente da ONG Amigos da Água. Tudo bem? Escandon, tudo jóia? Não está pesado esse capacete? Está, mas em homenagem ao programa, em homenagem ao momento que vivemos, que é a Semana da Água, em homenagem à amizade que a gente tem, estamos aqui dispostos a participar, a colocar um pouquinho de 14 anos de pesquisa do tema água ao teu público. Viu, agora, quando a gente fala 14 anos, eu queria que você explicasse, se possível, rapidamente, como que surgiu a ideia de criar uma ONG, uma organização não governamental, Amigos da Água. Douglas, essa história, ela vem pela dor, ela não vem pela amizade. É interessante, durante uma parte da minha vida eu vivi fazendo documentações científicas na Faculdade de Medicina. Fazia desenhos e fotografia médica. E nesse momento me deparei com uma pedra, um cálculo renal, naquelas fotografias que nós fazemos para documentar, para que depois os alunos recebam as informações dos professores. Eu me deparei com uma pedra, um cálculo renal, além do tamanho normal. Para mim aquilo era uma consequência natural do trabalho. O que acontece? Passaram-se vários anos. O que acontece? Fui acometido desse cálculo renal. Então, eu sou um portador de cálculo renal. Então, eu vim para os Amigos da Água pela dor, não pelo amor. Então, é sabido e notório que a dor de cálculo renal é a dor considerada a mais dolorida, a mais insuportável do organismo humano. Eu não sei se você já teve. Não, não tive, graças a Deus. Então, saiba você que é uma dor terrível, e o espectador que tem ou já teve essas dores sabe a importância que é tomar água, que é um dos elementos que podem ajudar a que esses cálculos não se formem. Agora, Escandon, o interessante, além desse alerta e essa iniciativa sua, depois pelo que você passou aí com uma crise renal, faz também um alerta à população de algo que é importante. Por mais, veja aqui que contrassenso, por mais que nós estejamos num racionamento de água pelo líquido precioso, as pessoas ainda tomam uma quantidade pequena de água do que o necessário. Não é um paradoxo? É um paradoxo, mas se você analisar você mesmo, antes de entrarmos ao programa, eu observei que você não tomou a água normal. Por quê? Você utiliza as suas cordas vocais, a tua dinâmica hidratadas, lubrificadas. Você sabe a importância das cordas vocais quando lubrificada. Acrescente isso à temperatura que estamos aqui no estúdio. E isso me dá me dá informações, me dá base para eu comentar para o espectador que ele deve tomar água naturalmente. Vai tomar um cafezinho, toma um pouquinho d'água. A cada atitude, toma água. Por quê? O organismo, por vezes, ele esquece, e a tua condição de trabalho, às vezes, deixa ou protela o consumo de água. Isso vai gerar no teu organismo uma condição de difícil, às vezes, até para solucionar problemas, viu, Douglas? Agora, Miguel, com certeza os nossos telespectadores do Hora Geral estão perguntando, poxa, mas que capacete é esse? Não sei se é possível, conforme você vai explicar a ideia desse capacete, você ficar na câmera do Carioca, se o Anderson puder fechar no capacete para mostrar mais de perto, seria bom. Essa é a sua câmera aqui. Explica quando surgiu essa ideia, Escandon. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de nos comunicarmos, porque as relações humanas, elas têm dificuldade, por vezes, você enxerga uma pessoa e a vê com certos elementos que, por qualquer razão, não simpatiza, ou você nunca o conheceu, mas não teve essa aproximação. Então, são recursos que nós utilizamos, Douglas, para nos aproximarmos das pessoas. Quando nós, aparentemente, agredimos o visual
né? Porque é atípico esse elemento, não é? Mas isso nos traz um retorno. A pessoa sorri, a pessoa brinca, que nem os câmeras falaram. E isso nos dá o substrato para nos aproximarmos das pessoas e levarmos o conteúdo científico embasado na verdade. Então, os amigos da água, nós não temos as soluções, mas nós contribuímos com o despertar do inconsciente no cotidiano. Agora, quais as ações a ONG Amigos da Água promove justamente para que haja uma conscientização por parte da população? Nós acreditamos, Douglas, que o conhecimento adquirido, semanalmente nós fazemos reuniões científicas. Essas informações, depois de discutidas, nós queremos colocá-las à sociedade, mas usando sempre recursos para que esses elementos da informação, elas permaneçam no cotidiano, no subconsciente da pessoa. Então, nós colocamos isso à disposição da sociedade em qualquer evento que exista, sempre os Amigos da Água estão dispostos a fazer parte e, com isso, darmos a nossa contribuição na sociedade, porque eu quero passar por esse mundo contribuindo dentro das minhas limitações, fazendo parte. Tem pessoas que se dedicam a certas atividades. Eu, particularmente, sou um amante da água. Eu sou apaixonado por água. É uma coisa muito estranha, pode parecer para você ou para o espectador, mas eu me apaixonei por água. A água, na minha concepção, é o espelho de Deus. A água está em todos os elementos, na própria eletrônica, na própria informática, a água está presente, está tudo. E o ser humano, com toda a sua sapiência, Douglas, não conseguiu sintetizar a água. A água não existe sintética. E, Escandon, se você parar para analisar, o telespectador também, nós diariamente utilizamos, por exemplo, da água e não damos tanta importância que ela tem. Né? Nós estamos, 70% do nosso corpo é composto por água. Perfeito. Né? Você não consegue comer, fazer uma refeição sem usar a água. Você não consegue fazer uma higiene pessoal sem a água. Você não consegue tomar um medicamento ou matar a sua sede sem um líquido precioso como a água. Você precisa da água, como através da chuva, para que as plantas possam, lógico, crescer, dar frutos. Ou seja, precisa da água para você limpar a sua casa. Ou seja, a água está presente em todos os atos, né, da vida humana. E agora, eu acho que acende mais um sinal de alerta com relação ao racionamento da água. A gente sabe como que está aí o nível de Cantareira. Tivemos um problema de falta d'água no final do ano aqui, pelo excesso de pessoas no Guarujá e em toda a nossa região. E você, lógico, além de um presidente da ONG, você deve ter estudos e pesquisas. O que de pior pode acontecer que você não precisa alarmar, mas você pode já comentar com os nossos telespectadores do Hora Geral? Douglas, é o seguinte, antes de vir ao programa, eu estava tendo informações em outras mídias e agora em São Paulo, essa madrugada, essa tarde para madrugada, houve uma agressão pública, um atrito social por causa da água. Então, chama-se Guerra pela Água. A Guerra pela Água, nós vimos agora, nesse período que estivemos aqui na nossa região, que eu não chamo de Baixada Santista, eu chamo de região porque não gosto desse termo de Baixada. Mas, de qualquer maneira, nós fomos vitimados com uma seca além do normal. E isto é uma amostra do que pode e vai acontecer. Então, a guerra pela água, ela pode ser sutil, mas ela está chegando cada vez a uma velocidade muito grande. A ONU diz assim, pense global e haja local. Existe um outro, a ONU colocou assim, vamos fazer do drama um alerta. Então, vamos criar, isso foi em 2005, a década da água. Então, a ONU, quando põe o tema, é porque o tema é de maior relevância. E essa década termina em 2015, ano que vem. Está terminando agora, o ano que vem, mas cada vez está pior. Então, como é que você pode adivinhar o futuro? Você tem que fazer um pouco a análise do passado, o presente, para fazer uma avaliação para se aproximar ao futuro. O futuro nós não sabemos, lógico, mas podemos nos aproximar do futuro. Então, por exemplo, o organismo te dá indicadores que parte do teu organismo está com problema.
Mas se você não der atenção a essas informações, o que vai ocorrer? Essa doença vai se instalar confortavelmente e vai se multiplicar. E esta aqui é um alerta que eu queria trazer para o espectador, aquele que cuida da pessoa idosa, o cuidador, que nós com a idade existe um mecanismo que desliga, que é um mecanismo que diz assim: Douglas, tome água. Existe um identificador dentro do nosso organismo. Mas com o passar do tempo, esse indicador, ele vai perdendo força. Então as pessoas com a idade costumam não beber água. Exato. Então quando eu digo beber água, eu estou dizendo o seguinte: a saúde. Se você deve tomar de 12 a 3 litros de água dia, você imagine uma população no mundo de 7 bilhões e 500 milhões bebendo de 2 a 3 litros de água de boa qualidade por dia. Você não pode imaginar que isso vai ser a guerra? Essa reflexão é importante a gente ter. E hoje, eu estava até na abertura do programa falando, hoje é o dia sem carne, ou seja, eu nem sabia que tinha essa data, mas tem, a produção pesquisou o dia sem carne. Então eu fico imaginando que hoje, por exemplo, o Tony Ramos e o Roberto Carlos não vão comer carne. Eu não vi comendo carne o Roberto Carlos. Não, ele nem encostou no prato. Mas essa é outra discussão. Mas sim, eu nem vi copo d'água lá na mesa. Também não. Não vi. Desculpa, não tem. Então, essa reflexão, e é uma colocação que eu fiz na abertura do programa, muitas vezes nós temos a data, mas nós não nos preocupamos com a importância da data e a conscientização dela. Aonde eu quero chegar? Sábado agora é o Dia Internacional da Água. Eu pelo menos desconheço algum tipo de ação no nosso país ou no planeta desse tipo de conscientização. Ou existe, eu estou mal informado, Escandão? Você me fez uma reflexão muito rápida, o dia sem água, né? O dia da água, eu diria o dia sem água. Seria bom, tipo, não vamos utilizar água para economizar. Não vamos absolutamente beber água. Como é que fica? Como é que vai ficar isso? Não fica. Não vamos tomar banho. Não vamos comer. E digo mais ainda, você que é um homem que leva a palavra da comunidade às discussões do plenário, eu queria usar esse espaço não para intimar a você, mas convidar a você para uma reflexão. Nós precisamos uma praça da água. Explico por quê. Porque existe praça de fulano, do coronel ciclano, de fulano de tal, mas a água nunca foi lembrada como um espaço de reflexão para que ali quem transite ou que se faça os eventos, e com isso nós conseguiríamos fazer com que no Brasil Santos tivesse um espaço mais do que lúdico, um espaço de reflexão comunitário. E essa sua ideia já teria um local? Não, eu até convido você como homem de plenário para levantar isso. Vamos fazer. Precisaríamos de uma pessoa como você para que alerte as autoridades e com isso façamos tremular uma bandeira que é a essência da vida. Isso aí a gente vai conversar depois no cafezinho, Escandão. Escandão, tem que chamar um intervalo comercial, exatamente, tem que chamar um intervalo comercial, até porque não tem como mostrar, mas ali à minha esquerda tem um copo de água e à direita aqui do Escandão também tem um copo de água. É verdade. Nós vamos lubrificar as nossas cordas vocais e voltamos já depois do intervalo com a pergunta, por exemplo, da Lúcia Diniz de Bertioga. Eu volto já com Hora Geral.